Meu nome é Mariana Oliveira, tenho 38 anos, e durante muito tempo acreditei que talvez, um dia, minha presença numa ceia de Natal seria vista com algum respeito, ou pelo menos com um tipo de indiferença pacífica reservada a quem nunca se encaixou no retrato de família perfeito. Mas basta um convite em envelope dourado, um grupo de WhatsApp cheio de ironias e aquela velha sensação de ser tolerada só por obrigação para a gente entender que, para certas famílias, a decepção nunca tira férias. Atravessar a porta da casa da minha mãe, naquele final de tarde abafado de dezembro, foi como descer as escadas para um palco de memórias que nunca tive coragem de apagar. A cerâmica sempre brilhando demais, o cheiro de comida misturado com o perfume forte das tias, o riso exagerado de quem precisa provar que está feliz. Tudo era tão artificial, tão coreografado, que até o presépio na estante parecia participar da encenação. Fui recebida com um abraço rápido, daqueles que não aquecem, só formalizam a presença. Olha quem apareceu, minha mãe soltou, já ajeitando meu cabelo como se arrumasse um enfeite fora do lugar. Meus tios e primos surgiram dos cantos, sempre cheios de perguntas sobre carreira, salário, viagens. Perguntas que mais pareciam armadilhas para medir fracasso do que genuína curiosidade. No fundo do corredor, a voz da minha irmã, Gabriela, ecoava animada. Aos 35 anos, ela parecia viver para ser o centro das atenções, como se colecionasse troféus invisíveis que exibiria ao menor sinal de plateia. E naquela noite, a plateia era a família inteira, pronta para aplaudir qualquer palavra sua e rir de qualquer piada, mesmo que fosse só mais uma indireta venenosa. Sentei na ponta da mesa, perto da janela, onde o vento quente entrava misturado ao som de risadas. As conversas giravam sempre em torno do sucesso de alguém. O filho que passou em medicina, a prima que foi promovida, o marido que comprou um carro novo. Quando citavam meu nome, era sempre com aquela pausa incômoda, o olhar desviado, uma frase inacabada. A Mariana está bem, né? Fazendo aquelas coisas dela. Não importava que eu tivesse estabilidade, carreira consolidada, viagens pelo Brasil inteiro, projetos importantes. Para eles, tudo que eu fazia era menor, quase um erro. O jantar seguiu com rituais previsíveis. Amigo secreto forçado, piadas internas das quais nunca participei, e aquele vinho barato, que só servem para quem consideram da casa. Fui chamada a ajudar na cozinha, enquanto Gabriela recebia elogios pela decoração, como se um laço de fita justificasse mais orgulho do que anos de esforço silencioso. Mas o auge da noite veio quando todos se reuniram para o brinde. Taças levantadas, celulares prontos para registrar o momento, todos esperando o tradicional discurso da filha prodígio. Gabriela não decepcionou. Com um sorriso largo, olhou para todos, depois para mim, e disse alto, como se fosse uma piada privada: "E que neste Natal até a Mariana encontre um caminho, né? Porque, vamos ser sinceros, toda família tem sua decepção, mas a gente acolhe mesmo assim." O riso veio fácil, forte, rápido. Risos de quem sente prazer em diminuir, de quem acha que humilhar é divertido. Até minha mãe riu, tentando disfarçar o constrangimento, mas não conseguiu esconder o brilho satisfeito nos olhos. Fiquei parada, taça na mão, sentindo o calor subir pelo rosto, o coração batendo forte, e a certeza de que aquele era o limite. Não retruquei. Apenas encarei cada um deles, principalmente Gabriela. E naquele silêncio, aquele que só a dor sabe fazer, tomei a decisão de nunca mais aceitar que rissem de mim. Se aquela era a última vez que iriam me chamar de decepção, que aproveitassem. Porque a partir daquele instante, nenhum deles imaginava o que estava por vir. E nada, absolutamente nada, seria perdoado. Naquela noite, depois que todos riram, e enquanto a sobremesa era servida e os adultos fingiam normalidade, percebi que ninguém na mesa tinha a menor ideia de quem eu realmente era, ou do que eu havia feito por aquela família nos últimos anos. Olhava em volta e via pessoas que, mesmo se dizendo meus, não hesitavam em abrir a boca para me ridicularizar, mas jamais recusaram um centavo vindo de mim quando o aperto financeiro batia. Não era novidade. O convênio médico da minha mãe, as mensalidades da escola do meu sobrinho, o cartão adicional do meu tio, os boletos atrasados do dentista do primo. Todo mundo ali, em algum momento, havia recorrido à decepção,
para resolver o problema que ninguém tinha coragem ou competência para encarar. Mas gratidão, no dicionário daquela família, só existia no discurso para fora. Na prática, era como se o que eu fazia fosse mera obrigação. Quando subi para o antigo quarto, agora transformado em depósito de tudo que não servia mais, sentei na beirada da cama e encarei o teto por alguns minutos. O celular tremia sem parar com notificações do grupo da família, piadas internas, memes de Natal, vídeos de risada. Não respondi nada. Deitei, mas o sono não veio. Fiquei pensando na ironia. Quantos deles saberiam lidar com o cotidiano sem meu suporte? Quantos realmente se importavam comigo ou só me enxergavam como uma carteira ambulante? Alguém cuja função era resolver, pagar, garantir. A cada pensamento, sentia um tipo de força fria crescer, uma determinação silenciosa, quase matemática. Se todos estavam tão certos de que podiam rir de mim, então podiam aprender, na prática, como é viver sem mim. Decidi agir naquela mesma madrugada, enquanto todos dormiam embalados pela ceia e pelo vinho barato. Não por impulso, mas com precisão cirúrgica. Entrei no aplicativo do banco e revisei todas as contas e cartões que, direta ou indiretamente, estavam sob minha responsabilidade. Plano de saúde, cartões de crédito, mensalidades, seguros, débitos automáticos. Um por um, cancelei, bloqueei, excluí. Para cada nome da família, um aviso silencioso na tela. Operação realizada com sucesso. Na lista de e-mails, enviei notificações formais, frias e objetivas para todos os prestadores de serviço. Solicito o cancelamento imediato de todas as dependências vinculadas ao meu CPF. Favor informar por escrito. Não era ameaça. Era só o começo. A sensação não era de vingança cega, mas de justiça fria. A justiça de quem se cansou de servir de estepe emocional e financeiro para quem só oferece desprezo. Em menos de meia hora, minha mãe estava sem plano de saúde. Meu tio, sem cartão de crédito. Minha irmã, sem mensalidade paga para o filho. Minha prima, sem convênio odontológico. Minha avó, sem farmácia popular no cadastro. Salvei todos os comprovantes em uma pasta com o nome definitivo. Fim. Na manhã seguinte, o grupo da família, antes recheado de piadinhas, virou um festival de mensagens urgentes, ligações não atendidas e áudios nervosos. Minha mãe foi a primeira a ligar, seguida do meu tio, depois da irmã, todos falando alto, cheios de cobranças, como se eu tivesse cometido um crime contra o sangue deles. Ouvi cada chamada sem pressa. Deixei todas tocarem até o final e só mandei uma única mensagem geral. A partir de hoje, cada um por si. Agradeço por finalmente me libertarem dessa obrigação. O silêncio que veio depois foi mais satisfatório do que qualquer resposta. Eles queriam aprender o significado de decepção. Agora teriam uma aula prática, dia após dia. E aquilo eu sabia, era só o início. O caos se instalou antes mesmo do café esfriar. A cada minuto, o clima da casa mudava, dos cochichos discretos para a atenção aberta, os olhares atravessados e as reclamações mal contidas, como se todos tivessem finalmente acordado para a realidade de uma ceia sem privilégios. A movimentação começou cedo, com minha mãe resmungando pela casa, tentando entender por que o cartão do laboratório foi recusado ao tentar marcar um exame. O celular dela já não mostrava mais saldo no aplicativo do plano de saúde, e até as consultas de rotina estavam bloqueadas. O nervosismo logo se espalhou pelos outros. Meu tio descobriu que o cartão dependente não funcionava nem para abastecer o carro. Minha irmã, ao tentar pagar a escola do filho pelo site, foi barrada pelo aviso pagamento recusado. Eu observava tudo de canto, com um misto de frieza e um sentimento amargo de justiça. Nenhum deles cogitou, nem por um segundo, que aquilo pudesse ser o resultado direto do escárnio da noite anterior. Para eles, era apenas azar ou erro de sistema. Pouco antes do almoço, me tranquei no antigo escritório do meu pai, agora ocupado por caixas velhas, e comecei a última etapa daquele corte. Abri o notebook e acessei o Internet Banking. Ali, diante da tela, visualizei a conta conjunta que, por anos, funcionou como fundo de emergência da família. Era um dinheiro que eu alimentava mensalmente, com depósitos silenciosos e automáticos,
usados por todos. Sempre que um imprevisto aparecia, sempre que uma conta vencia ou uma compra precisava ser feita, era dali que vinham os recursos. Ninguém nunca agradeceu. Quando faltava, sobrava reclamação. Quando sobrava, ninguém se lembrava de quem depositava. Mas o saldo estava lá, disponível, ajudando cada um a se sentir seguro e confortável, mesmo sem merecer. Não hesitei. Em poucos cliques, tranquei a movimentação. Encerrei todos os débitos automáticos e, por fim, solicitei o fechamento definitivo da conta. O saldo restante, quase tudo acumulado nos últimos meses, já que ninguém se preocupou em economizar ou retribuir, transferi imediatamente para uma ONG de amparo a militares aposentados, uma causa que sempre me moveu e que ninguém da família jamais respeitou. O comprovante apareceu na tela como um troféu silencioso. Transferência concluída com sucesso. Senti uma onda de libertação, como se cada dígito fora dali representasse 1 quilo de mágoa arrancado das minhas costas. Na mesma hora, o grupo da família explodiu em mensagens. O que aconteceu com a conta? Quem mexeu nos débitos? Por que não consigo pagar o condomínio? Ignorei todas. Fui ao encontro da família na sala, onde as vozes já se alteravam e as máscaras sociais começavam a cair. Minha mãe, já exasperada, tentou me abordar com aquele tom entre ofendida e ameaçadora, como se eu fosse uma criança que fez arte. Você sabe o que está acontecendo? A conta está bloqueada, Mariana. O que você fez? Olhei diretamente nos olhos dela e pela primeira vez não desviei. Arrumei as finanças. Agora cada um cuida do seu. Falei baixo, seco, como quem termina uma reunião e não espera perguntas. Ninguém ousou retrucar, pelo menos não ali, na frente de todos. Preferiram se afastar, inventar desculpas, cochichar pelos cantos, mas já era tarde. Não existia mais rede de proteção. Não existia mais Mariana para salvar ninguém do próprio egoísmo. Sentei no jardim e, por alguns minutos, apenas escutei o som das conversas cruzadas, das tentativas de solucionar problemas sem ter para quem correr. Meu telefone tocou de novo. Mensagens de tios, primos, até da própria Gabriela, agora soando mais irritada do que confiante. Não respondi. Pela primeira vez deixei que sentissem de verdade o que é viver sem o conforto de ter alguém invisível carregando todos nos ombros. A cada resposta automática do banco, a cada débito não autorizado, cada notificação de conta encerrada, eu via, nas entrelinhas daquele desespero, o início do colapso de uma estrutura inteira construída sobre o desprezo e a certeza de impunidade. E eu sabia, dali em diante, tudo seria mais frio, e cada golpe mais calculado. O ambiente da casa, que sempre oscilava entre falso calor e pequenas tensões abafadas sob a tradição, ficou irrespirável. Pela primeira vez, a família percebeu que o que julgavam ser apenas uma decepção tinha muito mais poder do que se permitiam admitir. O clima da manhã seguinte era pesado, com silêncios estranhos, perguntas secas e olhares cada vez mais ácidos dirigidos a mim, como se eu fosse uma estranha invadindo a casa de pessoas civilizadas. Só que, ironicamente, aquela casa era minha. Literalmente. Anos atrás, quando meu pai morreu e as dívidas ameaçaram levar o único patrimônio da família, fui eu quem arcou com o financiamento, regularizei toda a documentação, paguei impostos atrasados e comprei a parte de cada herdeiro. Fiz isso por necessidade e por um resto de carinho infantil, mas nunca recebi agradecimento nem respeito. O título de propriedade, como sempre, ficou no fundo da gaveta, quase como um segredo, já que para todos a casa era, e sempre seria, da família. Para eles, inclusive para minha mãe, eu era apenas uma hóspede de passagem, alguém fácil de ignorar. Não mais. Aquela manhã foi dedicada a resolver de uma vez por todas o que nunca ninguém quis discutir abertamente: de quem era o chão sob seus pés. Procurei o documento original, tirei cópia autenticada, revisei as condições do contrato de uso e, com a frieza de quem executa uma ordem judicial, liguei para o escritório do meu advogado. Expliquei calmamente o contexto e, sem hesitar, pedi a emissão de uma notificação extrajudicial para todos os residentes da casa, incluindo minha mãe, minha irmã, meu tio e até a avó. O pedido era claro. O imóvel estava sendo reivindicado para a venda,
e todos teriam prazo curto para buscar outro lugar para morar. O advogado não questionou. Em poucas horas, um oficial de justiça bateu à porta, interrompendo o almoço improvisado de quem já não tinha mais crédito para pedir delivery. O som da campainha ecoou pelo corredor com o peso de uma sentença, e quando minha mãe abriu a porta, o semblante do oficial, vestido de preto, portando envelopes timbrados, quebrou o resto de tranquilidade artificial que havia naquela sala. A entrega dos papéis foi um espetáculo de horror silencioso. Minha mãe, segurando a notificação com as mãos trêmulas, a irmã tentando argumentar, o tio querendo ligar para conhecidos em busca de favores, a avó chorando baixinho no canto. Cada palavra do documento era uma ferida aberta. Notificação extrajudicial de desocupação do imóvel. Prazo de 30 dias para a desocupação voluntária. Era como se, de repente, todos fossem obrigados a enxergar o abismo entre o discurso de superioridade e a fragilidade da própria realidade. Não houve discussão. Apenas um silêncio assustado, cheio de indignação, medo e incredulidade. Pela primeira vez, o discurso de família unida não tinha palco, não tinha plateia, só desespero e incerteza. Aquela casa, cenário de tantos anos de hipocrisia, estava prestes a deixar de existir como refúgio confortável dos que sempre acharam que podiam tudo. Naquele dia, preferi sair de casa, caminhar pela cidade, respirar longe do peso do passado. Enquanto andava, imaginava a movimentação lá dentro, reuniões secretas, ligações apressadas para advogados, mensagens em grupo procurando abrigo, favores, promessas de dar um jeito. A notícia correu rápido entre parentes e vizinhos, e logo, as máscaras começaram a cair de vez. Não era mais possível esconder que a casa era minha, nem que eles dependiam de mim para ter um teto. Pela primeira vez, não era eu quem estava de passagem. Eram eles que estavam prestes a serem expulsos do paraíso que ajudaram a construir em cima da minha dor. Quando voltei, à noite, ninguém olhou nos meus olhos. Sentados no sofá, espalhados pela sala, com envelopes nas mãos, estavam tão pequenos quanto sempre tentaram me fazer sentir. Não falei nada. Só subi para o quarto, ouvindo o som abafado do choro, da raiva, das perguntas sem resposta. Cada passo, cada documento, cada decisão era uma pá de cal em cima do velho teatro da decepção. E eu não sentia culpa. Pela primeira vez, só sentia liberdade e um desejo crescente de continuar. Os dias que se seguiram à notificação foram como um inverno precoce, gelando a casa e os laços frágeis que ainda restavam. O Natal, que sempre foi palco de sorrisos forçados e promessas de reconciliação que nunca vinham, transformou-se em trincheira. Cada canto da casa exalava ressentimento. Pratos empilhados na pia, brinquedos largados pelo chão, conversas sussurradas nos corredores, como se eu fosse uma ameaça invisível. O grupo de WhatsApp da família, que até então fervilhava com mensagens, piadas e convites para festas de vizinhos, subitamente se esvaziou. Todos sumiram virtualmente, como se meu nome tivesse virado maldição. Mas o golpe final ainda estava por vir. Eu já sabia que a humilhação deles não terminaria com o despejo, e que a ferida maior seria no orgulho e na reputação, não apenas no bolso. Na semana anterior ao Natal, a escola do meu sobrinho enviou um comunicado informando o cancelamento da matrícula por falta de pagamento. Um problema que antes jamais aconteceria, porque eu sempre quitava tudo sem alarde. Minha irmã explodiu em desespero e ódio, chorando e me culpando por destruir a infância do filho dela, esquecendo que durante anos tratou minha generosidade como obrigação. Os vizinhos começaram a comentar, alguns de pena, outros com aquele sabor amargo de quem sempre desconfiou das aparências da família exemplo. Minha mãe passou a sair apenas ao entardecer, cabisbaixa, incapaz de encarar conhecidos na rua, e minha avó, antes orgulhosa anfitriã, agora trancava-se no quarto, ruminando mágoas. No auge desse exílio social, chegou o convite para a tradicional ceia de Natal, organizada pelo condomínio, aquele evento onde minha família sempre fazia questão de ser o centro das atenções, ostentando sorrisos de propaganda, presentes caros e discursos emocionados. Pela primeira vez, ninguém foi chamado a discursar. Fomos relegados a uma mesa isolada, longe da decoração principal, longe das selfies coletivas e das rodas de conversa.
As pessoas olhavam, cochichavam, e todos pareciam saber da reviravolta. Aquela família que tanto fazia questão de parecer unida, agora mal conseguia se encarar. No jantar, nenhum prato especial foi servido para nós, e até o tradicional bolo de frutas sumiu da travessa antes de chegar à nossa mesa. Eu sentia cada olhar enviesado como uma confirmação do que sempre temi. Ali, na terra da hipocrisia natalina, a reputação valia mais do que qualquer vínculo de sangue. Gabriela, incapaz de suportar o constrangimento, tentou recuperar o controle com piadas e comentários ácidos. Mas agora, a plateia estava vazia. As risadas que antes vinham fáceis evaporaram, substituídas por silêncios constrangidos. O círculo social que nos cercava, vizinhos, amigos da igreja, comerciantes do bairro, virou as costas, e até os convites para festas de Ano Novo sumiram do grupo de família. Era como se, de repente, fôssemos invisíveis para todos, menos para o próprio orgulho ferido. Na manhã do dia 25, minha mãe me pediu, sem olhar nos olhos, que arrumasse minhas coisas e desse espaço para os outros pensarem no próximo passo. Senti naquele momento um gosto estranho de vitória e melancolia. Por anos, fui excluída emocionalmente. Agora, era a vez deles provarem o exílio social, o esquecimento, a verdadeira solidão. A diferença? Eu estava pronta para isso. Eles não. Saí de casa em silêncio. As ruas vazias refletindo a ausência de qualquer abraço sincero. Pela primeira vez, não chorei. Apenas caminhei para longe, deixando para trás um Natal destruído, uma ceia de mentiras desmascarada e uma família obrigada, finalmente, a encarar o mundo sem máscaras. E principalmente, sem mim. O ciclo estava apenas começando. Eu ainda tinha outras lições frias a ensinar. Não demorou para que, fora das paredes da casa, a pressão social começasse a apertar de outro jeito. Gabriela, acostumada a desfilar o sobrenome em reuniões do bairro, eventos escolares e grupos de voluntariado, sempre usou minha posição e meus contatos para se promover como irmã da profissional de sucesso, mesmo que a boca miúda fizesse questão de me diminuir. Havia convênios em meu nome, parcerias comerciais firmadas graças ao meu crédito, e até projetos beneficentes em que meu aval era o que sustentava contratos, doações e privilégios. Sem a minha aprovação, nada disso teria existido. Durante anos, ela se vangloriou de cada conquista como se fossem méritos próprios, nunca citando minha ajuda, a não ser em rodas restritas, onde o objetivo era convencer alguém a colaborar financeiramente ou abrir portas. Mas agora, com todos os acessos bloqueados, era questão de tempo até a verdade vir à tona. Na manhã seguinte ao Natal, uma série de e-mails e telefonemas começou a chegar, tanto para mim quanto para minha irmã. Empresas parceiras, fornecedores e até lideranças de associações pediam explicações para contratos suspensos, projetos congelados e contas bloqueadas. Enviei um comunicado objetivo para todos. A partir desta data, não respondo mais por nenhum compromisso assumido por terceiros em meu nome. Toda e qualquer negociação deverá ser tratada diretamente com os interessados. O impacto foi imediato. O colégio que mantinha bolsas para filhos de funcionários, antes mediado por mim, cortou vagas. A associação de bairro suspendeu as doações até que as contas fossem regularizadas. Eventos beneficentes perderam o patrocínio mais cobiçado, aquele que era sustentado pela minha credibilidade, e agora evaporava junto com minha paciência. Gabriela tentou reverter o cenário com telefonemas apressados, justificativas, pedidos de reconsideração, até cartas emotivas para antigos parceiros. Nada adiantou. Sem meu nome, os convites secaram. As portas que ela achava serem dela se fecharam uma a uma, e logo todos no bairro perceberam que as conquistas da filha querida eram, na verdade, fruto do trabalho, do crédito e da confiança de alguém que ela mesma fizera questão de humilhar na ceia. A máscara caiu de vez quando um comunicado público, enviado pelo presidente da Associação de Moradores, listou os verdadeiros patrocinadores e deixou claro quem estava fora do quadro de honra daquele ano: Gabriela e minha família.
Não satisfeita em apenas bloquear os recursos, enviei para os principais grupos e listas de transmissão do bairro uma carta aberta explicando, de maneira polida e inquestionável, minha saída de todas as parcerias. Deixei explícito que toda a minha contribuição durante anos foi por empatia e responsabilidade, mas que, após o episódio público de humilhação, não aceitaria mais ser tratada como invisível. O texto circulou rápido. Virou assunto entre comerciantes, professores e até na igreja. Pessoas que antes se orgulhavam de tirar foto com minha irmã passaram a evitar contato. Aquelas que sempre duvidaram da autossuficiência dela, agora tinham a confirmação. O efeito foi devastador. Minha família, outrora recebida com tapete vermelho, passou a ser ignorada. Convites para eventos, festas, projetos e parcerias desapareceram. E, por fim, Gabriela perdeu até o cargo de liderança no grupo voluntário que ela mesma ajudou a fundar. Não por incompetência, mas porque, sem o apoio do nome que ela tanto desprezou, não restou mais nada. Era a exposição pública, direta e sem dó, de que mérito real não se falsifica. E o Natal daquele ano foi apenas o início de um ciclo de verdade. O tempo, agora, trabalhava a meu favor. Cada semana, longe da convivência familiar, parecia dar mais clareza e força ao plano, que por tanto tempo fui obrigada a adiar. A notícia do despejo e do fim dos privilégios já era velha nos corredores do bairro, mas havia um último laço de dependência que precisava ser cortado para que a mensagem fosse realmente definitiva: a herança. Desde a morte do meu pai, minha mãe e minha irmã alimentavam a fantasia de que um dia tudo voltaria ao normal, como se bastasse a tempestade passar para que eu reassumisse o papel de provedora silenciosa, sempre pronta a perdoar e recomeçar. Só que essa expectativa nunca foi minha, e eu fiz questão de deixar isso registrado de modo irrefutável. Naquela tarde, depois de organizar meus documentos e finalmente esvaziar o quarto antigo, cada lembrança cuidadosamente embalada para não restar nem sombra de obrigação, fui ao cartório acompanhada de 2 testemunhas e do meu advogado. Requisitei uma atualização formal do testamento. O novo texto era simples, direto e cirúrgico. Todo e qualquer bem sob minha titularidade, da casa ao carro, das contas bancárias aos investimentos, passaria, em caso de minha morte, diretamente a instituições que realmente ajudavam mulheres invisíveis, vítimas de abandono e abuso, jamais aqueles que me ignoraram em vida. Escolhi cada detalhe, cada cláusula, cada destinatário para que não restasse brecha para contestação. Pedi que o cartório enviasse as notificações oficiais por correio registrado, para que não houvesse dúvida sobre o recebimento. Quando as cartas chegaram à casa da família, a reação foi previsível. Ligações histéricas, mensagens de voz carregadas de acusações e súplicas, minha mãe alternando entre pedidos de perdão e ameaças veladas, minha irmã, num misto de fúria e desespero, dizendo que eu estava matando nossa história, por orgulho. Ouvi tudo em silêncio. Dessa vez, não era eu quem devia explicações. Era o testamento, frio, legal, definitivo, que falava por mim. Não deixei espaço para dúvidas nem para reconciliação de fachada. A herança, que sempre serviu de moeda de troca para garantir a lealdade podre e as aparências de família feliz, agora seria símbolo do fim. Cada centavo, cada tijolo, cada gota de suor investida em silêncio, seria devolvido ao mundo de forma digna, não para alimentar a ingratidão, mas para dar abrigo e futuro a quem realmente precisava. Os efeitos não demoraram. Primos distantes, antes omissos, passaram a evitar contato, temendo perder também pequenos privilégios. A notícia circulou entre vizinhos, conhecidos, até antigos amigos da família, e logo não havia mais festa, missa ou aniversário em que não se comentasse, com um misto de surpresa e respeito, que a decepção da família foi, no fim, quem construiu e sustentou tudo, e que, ao contrário de todos os outros, preferiu deixar legado a desconhecidos a perpetuar o ciclo de hipocrisia. Gabriela e minha mãe, reduzidas ao núcleo da própria solidão, experimentaram, talvez pela primeira vez, o gosto amargo da exclusão real, aquela que não se desfaz com pedidos de desculpa, nem com promessas de mudança de última hora. E enquanto elas tentavam recompor o orgulho ferido e encontrar aliados onde já não restava solidariedade,
Eu, livre e dona da minha própria história, sentia que a justiça, mesmo silenciosa, finalmente encontrava eco no mundo. O ciclo estava perto do fim, mas ainda faltava uma última lição. Os dias após o testamento foram um vazio de mensagens não respondidas, tentativas de reaproximação pela metade, e a certeza de que, pela primeira vez, era minha ausência que definia o destino da família. Não minha presença ou meu sacrifício, mas o golpe mais inesperado ainda estava por vir. Bastou um convite discreto, uma mensagem formal de uma jornalista da cidade, para que toda a história saltasse do privado para o público sem possibilidade de recuo. O pedido era direto: participar de uma entrevista especial sobre mulheres que transformaram suas vidas após serem rejeitadas pela própria família. O especial seria exibido na semana do Dia Internacional da Mulher, com transmissão regional, e a equipe já havia levantado parte da minha trajetória por conta própria. Relutei, mas aceitei, não por vaidade, nem por revanche, mas porque percebi que, ao compartilhar minha verdade sem filtro, talvez pudesse finalmente encerrar o ciclo de silêncio e humilhação. Na tarde da gravação, me preparei sem grandes cerimônias. Nenhum figurino sofisticado, nenhuma maquiagem de salão, só uma roupa simples, a postura ereta de quem não precisa mais pedir desculpas por existir. A entrevista foi gravada em um parque, ao ar livre, longe de qualquer cenário artificial. As perguntas eram incisivas, porém respeitosas. Falei abertamente sobre os anos de invisibilidade, a hipocrisia que permeava os natais da família, o ciclo de dependência emocional e financeira, e, por fim, a ruptura irreversível provocada pela carta do ministro e pela sequência de vinganças estratégicas. A jornalista, atenta e sem pressa, deu espaço para que eu narrasse cada etapa do caminho, desde a humilhação da ceia até a decisão de cortar laços, passando pela escolha de destinar meu patrimônio a mulheres anônimas e sobreviventes, e não a família que me usou como escudo por tanto tempo. Pela primeira vez, contei o que nunca tive coragem de confessar nem para amigos próximos, que o maior peso não era a rejeição, mas a necessidade de ser forte em silêncio, todos os dias, até finalmente deixar de sentir culpa por me proteger. O programa foi ao ar em uma noite de domingo. Não demorou para viralizar. Nas redes sociais, desconhecidos me enviaram mensagens de apoio. Mulheres de todas as idades compartilharam relatos parecidos. E, em poucos dias, meu nome deixou de ser associado à decepção para virar sinônimo de coragem e resiliência. Grupos de apoio, ONGs, até pequenas empresas começaram a me procurar, propondo parcerias para projetos de fortalecimento feminino e inclusão social. Em casa, porém, o efeito foi devastador. Minha mãe e minha irmã, antes acostumadas a controlar as narrativas, se viram expostas sem chance de manipular a versão. Parentes distantes mandaram mensagens de constrangimento. Amigos de infância sumiram dos contatos, e a velha reputação de família exemplar foi definitivamente soterrada por uma história real, corajosa e incontestável. Aquela entrevista não foi um grito de vingança, mas o último prego no caixão da imagem falsa que sustentou toda uma geração. Pela primeira vez, a cidade sabia, por palavras ditas sem raiva ou histeria, mas com firmeza e lucidez, que a decepção da família era, na verdade, a única que teve coragem de quebrar o ciclo. E ali, diante das câmeras e do olhar atento de quem realmente importa, eu finalmente me despedi. Não apenas da família, mas da vergonha, da dúvida, do medo. Era o início de uma nova história, com cicatrizes à mostra, mas sem mais espaço para silêncio ou submissão. O impacto da entrevista foi tão grande que atravessou fronteiras que eu nunca imaginaria alcançar. Alguns dias após a exibição do programa, recebi um contato da assessoria do próprio ministro da Defesa, o mesmo cujo nome selou minha virada na ceia de Natal. A princípio, achei que fosse apenas um gesto formal, uma cortesia distante como tantas outras cartas protocolares que já haviam cruzado minha caixa de entrada ao longo dos anos. Mas não era. O convite era claro e irrecusável: participar de uma solenidade em Brasília, ao lado de mulheres de diversas áreas que haviam se destacado por seus exemplos de superação e coragem, tudo em rede nacional, com transmissão ao vivo. Dessa vez, fui sem hesitar. Não havia mais dúvidas nem receios de exposição. Fui como quem já perdeu tudo que tinha para perder, mas que, finalmente,
começava a colher algo que jamais imaginou merecer: respeito e admiração genuína. Na véspera do evento, passei a noite em claro, não por ansiedade, mas por uma estranha paz. Pensei nos natais desperdiçados, nos convites de festas onde era invisível, nas vezes em que precisei ouvir, calada, que eu era um peso, uma decepção, um fardo a ser escondido atrás do brilho dos outros. Na manhã da cerimônia, o clima era outro. Cheguei ao auditório principal, fui recebida com dignidade e, pela primeira vez, chamada pelo nome completo, sem diminutivos, sem piadas, sem olhares atravessados. O discurso do ministro foi conciso, mas certeiro. Ele citou meu nome diante das câmeras, falou sobre a coragem de romper ciclos familiares tóxicos, sobre a importância de reconhecer e apoiar quem, muitas vezes, só precisa de uma chance para florescer fora da sombra do abuso e da invisibilidade. Houve aplausos sinceros, abraços de desconhecidos, pedidos de fotos e, principalmente, um sentimento de pertencimento que nenhum prêmio ou dinheiro poderia comprar. O evento ganhou manchetes em portais de notícias, matérias em rádios e jornais locais e nacionais. De repente, aquele sobrenome que só servia para envergonhar passou a ser buscado como exemplo de resistência e dignidade. Em casa, a repercussão foi devastadora para quem por anos me apontou como vergonha. Minha mãe e minha irmã, agora reféns do próprio passado, precisaram se trancar para fugir das perguntas e olhares de reprovação, enquanto vizinhos, colegas de trabalho e até antigos desafetos me mandavam mensagens, tentando reatar laços ou pedindo desculpas pelas omissões do passado. Não era mais possível esconder ou distorcer. Todo o país agora sabia a verdade. E não era mais a minha palavra contra a delas. Era um reconhecimento oficial, público e irreversível. E o mais simbólico: toda essa virada nasceu do momento mais doloroso, daquela ceia de Natal que foi o fundo do poço, mas também o início da minha escalada. Na volta para casa, olhei pela janela do avião e entendi em silêncio que a verdadeira vingança era viver bem, ser reconhecida, estar de pé sem precisar de aprovação de quem nunca enxergou meu valor. A história ainda não tinha terminado. Faltava apenas um passo para selar, de vez, o meu novo lugar no mundo, um lugar construído com dor, estratégia e, finalmente, liberdade. O ciclo estava para se fechar de maneira definitiva. Ao longo daquele ano, minha história continuou a reverberar. O reconhecimento nacional não apagou as feridas, mas mostrou que o silêncio imposto durante anos jamais foi sinônimo de fraqueza. Era apenas o prenúncio de uma tempestade justa, que varreria tudo o que era podre. O Natal seguinte se aproximava, e pela primeira vez eu não recebi convite, nem mensagem ou qualquer menção por parte da família. Não houve sequer uma indireta nas redes sociais. Era o silêncio absoluto de quem, diante da própria vergonha, não encontrou sequer forças para um pedido de desculpas verdadeiro. Minha mãe e minha irmã sumiram dos círculos sociais que antes faziam questão de alimentar. O nome da família, que antes ecoava como piada de mau gosto, agora era apenas um lembrete discreto de que as máscaras haviam caído. Eu passei o Natal rodeada de pessoas que fiz questão de escolher. Amigos, colegas, mulheres que conheci em projetos sociais e que, de alguma forma, viam em mim aquilo que por tanto tempo tentei esconder: a força de sobreviver, de reescrever a própria história. Juntos, criamos uma ceia singela, sem ostentação, mas repleta de verdade, afeto e respeito. Não havia nada ali que precisasse ser encenado. Pela primeira vez, eu me vi ocupando o centro da minha própria mesa, não mais como a decepção, mas como alguém digna de ser celebrada. Não por títulos, prêmios ou aplausos públicos, mas pelo simples fato de existir com coragem. Na manhã do dia 25, abri a janela e vi que a cidade, em meio ao calor do verão, respirava uma calma diferente. Em algum momento daquela manhã, recebi uma notificação inesperada. Uma mensagem curta, escrita pela minha irmã. Ela não pedia perdão, tampouco tentava justificar o passado. Apenas dizia: "Espero que você esteja em paz. Você venceu." Não respondi, porque naquele momento, o maior gesto de libertação não era devolver o ataque, nem alimentar a dor, mas aceitar o passado e seguir em frente.
com a certeza de que eu não devia mais nada a ninguém. O último laço se rompeu ali, sem ódio, sem necessidade de revanche, mas com uma clareza fria e definitiva. Vingança não era vê-las sofrer, mas garantir que nunca mais tivessem poder sobre minha vida. Aquela mulher, chamada de decepção, agora era símbolo de resistência, inspiração e justiça. E assim, a narrativa se encerrou de modo irrefutável. Às vezes, o maior triunfo é transformar o palco da humilhação em altar de reconhecimento, e principalmente, fazer do próprio nome um legado que ninguém jamais poderá apagar. Natal não é mesa farta nem família perfeita. É o renascimento silencioso de quem aprende, finalmente, a ocupar o próprio lugar no mundo.